Olá, bem-vindo ao TVMP Entrevista de hoje, que vai falar sobre um acordo promovido pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas para a proteção de uma área da União de ramal ferroviário desativado que fica na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima, mais especificamente entre o bairro Belvedere e o Vila da Serra. Quem conta pra gente como é que esse acordo se deu e os termos dele é o promotor de justiça do MPMG, Leonardo Castro Maia, coordenador das promotorias de justiça de habitação e urbanismo. Tudo bem? Tudo bem, Laura. Bem-vindo mais uma vez à TVMP. Eu agradeço a gentileza do convite e a oportunidade de estar aqui de novo contigo. Bom, para quem não conhece bem essa região, né, nós vamos começar explicando onde que ela está e qual que é a importância dela. A gente tem algumas imagens para as pessoas terem noção exatamente de onde fica essa área e eu queria que o senhor explicasse, então, qual que é a importância dela. Sim. Essa área é uma área que está no exato limite entre Nova Lima e BH. É uma área da União e é uma área estratégica muito importante, porque essa região é uma região em que houve um adensamento muito grande, né, com construção de vários prédios residenciais e outros. E por ser a divisa dessas duas importantíssimas cidades, a capital do estado e Nova Lima, que é uma cidade em direção à qual a região metropolitana vem se desenvolvendo, ela é uma região estratégica. É uma área que tem muito tráfego, né? E tem outras questões típicas das cidades, das regiões metropolitanas, desafios. Deixa eu só chamar a atenção para essa imagem que mostra aí a área da estação do Cercadinho, né? Que está compreendida nessa área do ramal ferroviário também. Está no entorno ali uma parte, provavelmente, do terreno da União, está junto à estação ecológica, né, de Cercadinho, que é uma estação, é uma unidade de conservação muito importante, né, para a região metropolitana de Belo Horizonte. É uma Horizonte. área usada para o lazer, né? As pessoas praticam Sim. esporte, vão passear ali. Tem muitos fotógrafos, né? Por causa desse visual bonito, né? É verdade. É de uma Belo área Horizonte. belíssima, é uma área belíssima, importantíssima. E essa área, no entanto, ela, por ser uma área que era um ramal ferroviário, ela ia ser uma área da União, não destinada formalmente para essas finalidades urbanas, que são típicas de áreas protegidas ou de espaços urbanos, que nós chamamos de espaços livres, né, urbanos. Ela vem sofrendo também, por outro lado, com invasões, ocupações, Inclusive uma área a área aberta. de travessia, né? Para pessoas que trabalham, que vêm de Belo Horizonte para trabalhar em Nova Lima, há algumas trilhas de travessia. De certa forma, essa utilidade que as pessoas deram a uma parte da área é o que protege a área, porque as pessoas estão ali utilizando, estão vigilantes, se comunicam, etc. Né? Associações do entorno, mas não né? é uma área que tem a finalidade formalmente estabelecida, por exemplo, para proteção ambiental ou para utilização como espaço de circulação, né, para essa travessia. Então, é uma área que há algum tempo vem despertando preocupação. Primeiro da própria população, né, no entorno. E essa área, ela chegou num passado recente a ser colocada à venda pela União. Então, a União, dentro de um programa que ela tem, né, para poder lidar com os imóveis que ela dispõe, ela chegou a colocar esses imóveis à venda. Então, a Associação do Bairro Belvedere, né, pediu ao Ministério Público Federal, né, que entrasse com uma ação. Sim, foi vitoriosa, sim, né? O Ministério Público Federal ajuizou uma ação e conseguiu uma ordem provisória para que a área não fosse vendida. E essa ação continua se desenvolvendo, se desenrolando na Justiça Federal, uma atribuição do órgão do Ministério Público Federal, né, dos nossos colegas, e foi no âmbito dessa ação e a partir dessa atuação de excelência, né, do Ministério Público Federal que nós encontramos uma oportunidade, uma janela para conversarmos e construirmos, como foi feito, um acordo. Esse acordo que foi firmado é um acordo preliminar. Ele não é um acordo definitivo ainda, porque muitas questões têm que ser ainda tratadas, né, para que haja uma destinação que realmente seja interessante, né, para a região metropolitana e para as cidades.
Então, eu falo que esse acordo, o grande mérito dele, do acordo, é o entendimento entre tantas entidades que foi alcançado, né, com a celebração do documento. Bom, União, através da SPU, Ministério Públicos do Estado de Minas Gerais e Ministério Público Federal, os dois municípios de Belo Horizonte e de Nova Lima, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que é o órgão, que é a autoridade metropolitana, que cuida dessas questões que tem a ver com mais de um município na região metropolitana, e também o Instituto Estadual de Florestas, porque como existe essa perspectiva de proteção ambiental e também uma proximidade ali da estação né, de Cercadinho, e que inclusive tem, né, tem como consequência repercussão, por exemplo, em licenciamento de atividades. Inclusive o Instituto Estadual de Floresta reprovou, né, um projeto de obras no entorno Exatamente. dessa área, né, desse Estadual de trecho Florestas, de linha. Recentemente. No né? âmbito do Sistema Estadual de Meio Ambiente, do SISEMA, que a gente chama SISEMA, que é um sistema, tem vários órgãos, mas ali o Instituto Estadual de Florestas é o órgão que cuida dessa pauta que nós chamamos pauta verde, né, que é essa política que tem a ver com a proteção das unidades de conservação, dos espaços verdes. Então, ter o diálogo franco, aberto, propositivo e construtivo entre tantas entidades é um grande ganho para esse acordo preliminar. E o acordo preliminar, ele é preliminar porque ele é algo assim, um entendimento realmente bastante inicial, né, para o que se quer para a área. E ele agora promove a inclusão de outras pessoas nessa discussão, que é a sociedade civil, né? Sociedade civil, aí, nós temos que pensar que tem pessoas que moram no entorno, mas não são só as pessoas que moram no entorno que são interessadas, né? As pessoas que moram, associações, cidadãos, pessoas que passam por ali. Então, essa área ela é uma área, de fato, como eu disse no início, estratégica para a região metropolitana de Belo Horizonte, é um espaço importantíssimo. Esse termo estabeleceu a guarda temporária para as Guarda prefeituras provisória. dessa área. Sim. O que muda com isso na prática? Perfeito. Esse é um terreno da União, continua sendo um terreno da União. São glebas, são imóveis, e essas glebas elas são pertencentes à União. Glebas seriam são como se terrenos. Fossem lotes, né? São como dentro grandes dessa área lotes. grande. Não são lotes, porque lotes são aqueles terrenos ali que tem infraestrutura para você fazer uma atividade de residência, uma atividade urbana, ou um comércio, ou um shopping. Então, não são lotes ainda, não serão, acredito, né, porque uma das premissas do acordo é a proteção ambiental da área. E a guarda provisória permite que os municípios possam atuar sobre a área, providenciando a segurança da área, medição, entrar, verificar, fazer estudos, preparar projetos que os municípios têm para as áreas. É preciso considerar que essas glebas da União, elas estão divididas nos territórios dos municípios. Então, mesmo os terrenos da União, nós moramos nos municípios, né? A vida acontece nos municípios. A vida não acontece na União ou no Estado. A vida acontece nos municípios. A vida urbana, sobretudo. E os municípios, por uma disposição constitucional, está lá no artigo 30 da Constituição Federal, os municípios são os ordenadores do território. Então, eles é que são o planejamento do território. Naturalmente, tem as normas federais, gerais, mas todas as questões locais, como, por exemplo, o planejamento urbanístico, a política urbana, cabe aos municípios. Então, os municípios, no caso Nova Lima e BH, parte dessas glebas está situada no território de um e parte das glebas situada no território de outro. A maioria das glebas está no município de Belo Horizonte. Tá? Então, dessa extensão dessa linha, que seria cerca de 5 quilômetros, é isso, né? É a extensão dessa linha. Essa linha, essa área da União, que é uma linha férrea, né, antiga. Era usada pela Vale, né? Que tinha uma mina ali no lado de Nova Lima e escoava o minério por ali. Essa linha
ela é importante por ela mesma, por si só. Ela tem uma importância em termos de preservação, em termos de Tem lei que protege, né, o patrimônio histórico. sem dúvida, a linha, mas eu estou falando, o espaço Aham. que a linha está situada, esse espaço entre as cidades, ele tem uma importância intrínseca, por si só, nele, Uhum. tá? Mas a importância dele se multiplica muitas vezes, porque ele acaba conectando vários outros espaços que estão no entorno. Uhum. Então, esse espaço, ele forma uma espécie de corredor, um corredor ecológico, digamos assim, Inclusive, é né? uma continuidade da Serra do Curral, né? Seria Continuidade, uma área de ligação está da muito Serra do próximo da Curral até a Serra estação, da Moeda, estação de Espinhaço. Cercadinho. Uhum. Então, os bichos, né, e a natureza, eles desconhecem Uhum. fronteira. Ah, aqui é o município de Belo Horizonte, então vou chegar aqui e vou parar. Para eles isso não faz diferença. Então, eles circulam pelos espaços verdes, né? É o fluxo que a gente fala gênico, né, porque ali eles conseguem se relacionar, reproduzir, né, viver a vida, né, dos seres Uhum. vivos. Então, esse espaço ele tem uma importância nele em si, porque ele está situado num ponto estratégico entre duas cidades. Inclusive, se ali fosse alienado, eu não tenho a menor dúvida, muitos empreendedores teriam e têm interesse em construir ali grandes empreendimentos. Uhum. Grandes empreendimentos. É, mas esse interesse, de repente, naquela circunstância que hoje as cidades se encontram, geraria também muitos problemas urbanísticos. Então, a proteção ambiental, ela também passa pelo não adensamento. Então, uma segunda premissa do acordo, com que todos nós concordamos, portanto, então essas 4 premissas são premissas consensualmente construídas. Depois de muito debate, muita conversa, uma outra premissa é o não adensamento da região. Não só o não adensamento construído no local. E também fez parte de um movimento das associações ali do entorno, Ah, né? sem As dúvida. associações do bairro Belvedere, Sem do Vila dúvida. da Serra, a Mavise, eles se uniram para pedir a proteção dessa área, Quando né? os ministérios públicos e os próprios municípios e a União atuam, eles, lógico, eles estão sempre considerando tudo que o interesse da comunidade. Uhum. Devem considerar, né? E consideraram, tanto que as premissas são de, primeiro, a proteção ambiental é a primeira premissa. Então, não há uma importância entre elas, assim, de prioridade, não há uma ordem topográfica entre as Uhum. premissas, mas, por um lado, a ordem com que elas foram colocadas demonstra um pouco isso, né? Olha, a primeira é a proteção ambiental, depois vem o não adensamento, não só o não adensamento com a construção no terreno, nas glebas, mas se nós não construirmos nas glebas, nós já estamos trabalhando em favor do não adensamento, Uhum. concorda? Mas além do não adensamento das glebas, é o não adensamento no entorno. E aí é preciso considerar que os municípios. Nova Lima está discutindo um novo plano diretor, né, quando o acordo estava sendo discutido. E Belo Horizonte já tem um plano diretor que para a área é restritivo. Uhum. Para a área é restritivo. Então, ainda que a União alienasse, no contexto em vigor, não poderia ser, por exemplo, construído uma torre, um prédio ali nas glebas da União. Eu vou repetir, a maior parte das glebas hoje está situada no município de Belo Horizonte. Uhum. Nos terrenos de Belo Horizonte, da União de Belo Horizonte. Então, a ideia é que esses espaços, essas glebas, no futuro, com projetos aprovados por todos, sobretudo pela União, porque o acordo estabeleceu um rito, um procedimento para eles serem submetidos à União, esses terrenos possam ser efetivamente destinados, transferidos aos municípios, dentro das suas respectivas áreas, né, territórios, para que possam ser geridos aí com as soluções. E eu falei de 3 premissas: proteção ambiental, não adensamento, proteção do patrimônio histórico, e aí vem a Que é a solução de linha do mobilidade. trilho, né? Porque essa área, ela forma uma espécie de hiato Uhum. entre essas duas cidades. Então, ali, soluções de mobilidade são importantes. Uhum. Só que essas soluções de mobilidade, elas têm que ser construídas de forma a não prejudicar as outras premissas. Uhum. Isso está no acordo, né, de forma enfática. Durante a solenidade de assinatura do acordo, foi apresentado um projeto por um arquiteto urbanista de Nova Lima. Esse projeto é um projeto que o município de Nova Lima
considera um projeto, uma ideia, uma concepção inicial para os projetos dos municípios, tá? Mas esse não são os projetos. O projeto não ainda é o projeto dos municípios. Os municípios eles terão um prazo de 180 dias para elaborarem projetos, até porque esse projeto é uma concepção básica. Ele não detém ainda todas as exigências e circunstâncias e elementos que o acordo prevê como sendo necessários para um projeto que possa ser efetivamente apreciado pela União. Esse projeto prevê uma avenida passando, atravessando esse parque. O município de Nova Lima, ele busca uma solução de mobilidade. Os dois municípios, mas sobretudo o município de Nova Lima. Esses municípios vivenciam nessa região uma dificuldade grande de mobilidade. Tráfego é difícil. Então, os municípios perseguem uma solução de mobilidade. Inclusive, em algum momento foi cogitada algum tipo de utilização, uma espécie de veículo leve sobre trilhos. Então, essas possibilidades, todas elas estão abertas. Né? Então, os projetos agora vão tentar extrair desses anseios. Vai ser uma avenida? Mas como é uma avenida? O que é uma avenida? Uma avenida é algo com uma pista, com 2 pistas, com 3 pistas. Mas isso vai prejudicar a questão ambiental? Então, não há respostas hoje, porque não há projetos ainda construídos para essas questões. Muitas pessoas me perguntam. Né? Mas foi feito algum estudo preliminar para se pensar em um projeto de avenida? Não, o estudo preliminar... Impacto ao ambiente, perfeito. Impacto no trânsito. Excelente pergunta. Nós estamos na fase desse estudo. O projeto é o estudo. Agora, além do projeto, e o projeto em si não afasta a necessidade de estudos de impacto ambiental. Não afasta a necessidade de licenciamento, de submissão desse... Então, uma vez feito o projeto, vamos imaginar que é uma via. Mas ela vai passar onde nessas glebas? Então, essa via, para passar nessas glebas, ela vai ter que ter supressão de alguma vegetação ou não? Se ela vai precisar de supressão, ela vai se submeter ao licenciamento pelo órgão competente. Então, os estudos ambientais de impacto são importantíssimos, estão ressalvados expressamente no acordo, deverão ser observados. Então, ali, nós temos uma unidade estadual. Unidade estadual. Então, porventura, se for detectada alguma interferência com o imóvel da União, eventualmente tem que ser feito algum ajuste, né? Até na questão da própria estação ecológica. Mas tem uma cláusula no acordo que, de fato, fala que com os projetos, com medição, com apresentação de proposições, se for detectada interferência, o órgão ambiental, que é responsável pela estação, que não é o órgão da União, como eu falei, a estação é uma unidade seria o IEF, estadual, por exemplo. que é o IEF. Caberá ao IEF, se for o caso, adotar as medidas, né, que são pertinentes, para as quais ele é competente, né, no âmbito da proteção da estação. O IEF, então, que reprovou recentemente uma obra ali no entorno, né, do Parque Linear, que seria uma ligação da MG30 com a BR-356 e que afetaria a estação do Cercadinho. Sim. Essas obras viárias, é preciso considerar que não só o que está dentro da estação de Cercadinho, né, merece atenção e tem um regime de cuidado, né, e de atenção especial, mas também tudo que está no entorno. A lei estadual que instituiu essa unidade de conservação, como eu falei, é uma unidade estadual, ela disciplina, inclusive, uma interferência, né, um regime de licenciamento para tudo que disser respeito à estação e em torno da estação. E o acordo que foi firmado, ele ressalva isso, a necessidade de cumprimento dessa norma. Então, naturalmente, o IEF, como órgão ambiental que detém as prerrogativas, ele caberá a ele, né, fazer a avaliação e aprovar ou não e adotar providências que forem pertinentes à competência dele. Todos os órgãos públicos participantes, SPU, municípios, IEF, Agência Metropolitana, têm competências. E as competências deles, elas não são, de forma alguma, embaraçadas
pelo acordo. Pelo contrário, há uma cláusula também que ressalva que todos eles mantêm suas competências e prerrogativas legais e regulamentares, né? Então, o acordo é isso. Ele é um entendimento. Agora, com os projetos, nós teremos a oportunidade também de submetê-los, quando eles estiverem prontos e apresentados, à consulta pública. Também tem uma cláusula prevendo isso, para que a população possa conhecer. Não é possível opinar sobre algo que ainda não está colocado, né, que não foi submetido. É preciso que algo seja proposto, seja apresentado, para que então a população possa se manifestar. E o único que foi apresentado na solenidade foi esse do Parque Avenida, da Avenida Parque, né? Não da avenida, né? O projeto apresentado, ele pretende ali criar a proteção da área, que é a primeira premissa. Tá? Mas já é um fato público, o prefeito de Nova Lima, inclusive nas próprias reuniões, ele coloca uma dificuldade de mobilidade e ele tem uma pretensão de ter uma solução, uma via, algo assim, mas tudo ainda é muito preliminar. Né? Então, existe essa perspectiva, tem que ser projetado isso, né? Tem que ver onde é que vai passar, como vai passar, tem aclive, não tem aclive, tem possibilidade de... Né? E aí, esse projeto, com ele apresentado, é que as partes vão poder se manifestar para um acordo definitivo. Né? Esperamos que né, que seja possível firmarmos um acordo definitivo, porque o avanço foi sair dessa indefinição, de uma área que estava sem... E o acordo definitivo deve ocorrer em 180 dias já? Não, os projetos têm que ser apresentados em 180 dias. Tá? Como é que é o procedimento, o trâmite disso? O trâmite disso os municípios, que são os ordenadores, que vão, depois de até receber, se tudo caminhar como nós esperamos, como todos nós esperamos, porque todos nós firmamos esse acordo, eles vão fazer um projeto observadas as premissas, as 4 premissas que eu referi. Esse projeto deve ser feito em 180 dias. Aí tem consulta pública, tá? E esse projeto é submetido à União, à SPU. A SPU, então, avalia esses projetos. Ela é um grande filtro, porque ela vai verificar o seguinte, olha, eu tô disposta a transferir esses imóveis, mas é para cumprir aquelas finalidades. Vamos ver se esses projetos asseguram essas finalidades. Se ela verificar que sim, primeiro ela vai fazer uma cessão aos municípios. Então, hoje a gente tem uma guarda provisória, nós vamos aumentar, digamos, o nível de entrega, saindo da guarda provisória para um contrato de cessão da área para os municípios. As glebas em Nova Lima para o município de Nova Lima, as glebas em BH para o município de Belo Horizonte. E no final disso, implementados os projetos, aí sim a possibilidade de transferir o domínio para os municípios. Os municípios passam a ser os donos da área, e a União encerrou a atividade dela e deu os imóveis. Lembrando que a União, segundo o Estatuto da Cidade, também a Política Nacional de Mobilidade, ela tem um papel importante em resolver, em colaborar com os municípios e com os estados nas soluções das cidades. Né? Então, a União ela é um elemento positivo, ou deve ser, né? Deve se colocar como um elemento positivo, facilitador. Não há sentido dela, de qualquer forma, criar um obstáculo, embaraçar. Né? Então, é com essa ótica que nós estamos, que o acordo foi construído e que a gente está trabalhando agora. Aí, depois dos 180 dias, não há um prazo para a União tramitar pré-estabelecido, mas há um prazo para esse acordo virar um acordo definitivo, para ele cumprir a finalidade dele, que é de 18 meses. A nossa expectativa é não acompanhar esperando o prazo final dos 180 dias dos projetos. A nossa pretensão é seguirmos em diálogo constante com todos os envolvidos no curso dos 180 dias. Porque nós temos que chegar nos 180 dias todos afinados com uma ideia. Então, os municípios vão apresentar os seus projetos e as suas motivações, né? Suas justificativas. Existem problemas variados, existem. Existem problemas ambientais, existem problemas de mobilidade, existem os problemas. E, de qualquer forma, ainda que ali seja feito uma área totalmente de proteção ambiental, que é essa a perspectiva, né? A área inteira tem que ser protegida, essa é a premissa inicial. Mas não importa, é uma área que está no limite, e é uma área
estreita, digamos assim, né? Então, ela vai ser como já é, né? As pessoas usam essa área, elas cortam, mas de forma clandestina, de forma irregular. Então, passando por um terreno da União, né? Uhum. Então, a ideia é que essas soluções elas vão vir agora, né, nos projetos. E as ocupações, como é que vão ser tratadas? Porque a ocupação por famílias na antiga Sim. estação, que é uma construção que tem lá, e estacionamentos, né, nas Sim. beiradas. Então, é preciso pensar que as ocupações são muito diversas. Uhum. Há ocupações de pessoas de baixa renda, ocupações não, que são com finalidade de obter lucro. Uhum. Né? Atividades comerciais que podem estar sendo realizadas. Então, o acordo prevê o reassentamento. Uhum. Para as pessoas que estão ali em razão da questão de moradia, sobretudo populações de baixa renda, o acordo, inclusive, prevê um reassentamento que a gente chama humanitário, mas, na verdade, todo reassentamento deve observar, né, as regras de dignidade, né, das pessoas, inserção nas políticas habitacionais, né, de moradia dos municípios. Então, cada município, em seu respectivo território, tem os seus programas, tem as suas iniciativas, vai identificar e vai inserir e vai reassentar. A ideia é essa, né, para que os projetos possam ser implementados. Né? E essas áreas onde está havendo exploração comercial, como tratar? Também vão ter que ser objeto de atenção, eventualmente, medidas judiciais ou até amigáveis, consensuais. Eventualmente, é possível, né, compor a saída, mas em outros casos é necessário ajuizar medidas os municípios. Portanto, por isso é importante a guarda dos municípios. E como é que a sociedade vai poder participar desse processo? Então, o acordo ele é um acordo preliminar. Então, anunciado o acordo, são só linhas, né, mestras, são linhas mas muito bem delimitadas e muito importantes. A sociedade acompanhará. Um dos canais é o próprio Ministério Público. O Ministério Público atuou, inclusive, sendo demandado, né, pela sociedade. Mas o acordo ele prevê, na tramitação dos projetos, existe ali já no rito a previsão expressa da participação. A grande, digamos, o momento que a norma, né, que as normas estabelecem, assim, um momento-chave é a consulta popular. É quando você tem a apresentação do projeto numa audiência pública, em que as pessoas podem conhecer, tem um prazo para elas manifestarem sobre o projeto. Eu concordo, eu discordo. Eu acho bom essa solução. Não acho que seja bom. E a sociedade, ela é complexa. Então, não há a menor dúvida. Se entre os entes participantes nós poderemos encontrar, eventualmente, alguma demanda, necessidade e interesse que não necessariamente vai ser o mesmo dos outros, imagina isso no âmbito da sociedade. Aí tem várias associações, vários movimentos que poderão ter entendimentos distintos. Né? Os moradores do entorno, eu até penso que uma das ideias é você ter praças de convívio, né? Porque é uma área verde, mas você vai ter ali passagens, você vai ter alguns equipamentos, né, de lazer, como, por exemplo, local para a pessoa fazer uma caminhada, para fazer alguma atividade física, uma ginástica. Então, até essa localização, ela importa muito para quem está no entorno. Né? Então, são muitos interesses. E aí, o desafio é manter esse diálogo e construir uma solução que seja mais interessante, né, para as cidades, né, para a região metropolitana. Ok. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Uma satisfação estar aqui, sobretudo para falar com relação a questões tão relevantes, né, como essa. Isso. Obrigada, doutor. Obrigado. E a você que esteve nos assistindo, continue ligado no nosso canal no YouTube, mpmg.oficial. Até breve.